Olá, bem-vindos ao nosso canal. Estávamos sumidas por aqui, eu e a Sabrina na correria. Acabamos voltando agora com a nossa programação de tours, dicas e tudo que vocês já viram por aqui da área da arquitetura. Eu sou a responsável pela parte de estúdios dentro da empresa e a gente vai retomar primeiro com esse estúdio. É um estúdio de investimento, 23 metros quadrados, localizado na Pompeia. E eu já adianto para vocês, é um estúdio diferenciado, ele tem acabamentos nobres. O nosso cliente preferiu investir para que seja um diferencial nas locações, que esse estúdio chame bastante atenção. E desde o início a gente tinha algumas premissas de projeto. Então, utilizar o Pietra Lombarda, algumas questões de revestimento, e vem com a gente para acompanhar um pouco mais dos detalhes. Bom, nós recebemos esse apartamento cru, ele não tinha absolutamente nada, ele tinha uma bancada que nós retiramos. A gente fez alguns estudos de layout, então vocês vão perceber que a disposição desse apartamento, ela foge um pouco do comum. Eu tô aqui logo na entrada, aqui a gente tem, né, a porta, e aí a gente colocou a cozinha bem aqui nesse primeiro ambiente quando a gente chega. Nesse estúdio a gente conseguiu ter uma cozinha, uma parte de trabalho bem completa, então nós temos uma geladeira, uma máquina lava-louça, micro-ondas, cooktop, e aqui, como eu comentei com vocês, é um projeto que a gente tem bastante peculiaridades. Então, por exemplo, aqui nessa parte de cozinha nós usamos o quartzo branco, a gente mesclou MDFs, então a gente tem o MDF verde, o MDF amadeirado, portas de vidro, justamente para trazer um toque um pouco mais sofisticado. Bom, algumas coisas que a gente testou aqui até por uma primeira vez para testar a funcionalidade. A gente colocou uma calha úmida na bancada e aí percebam que embaixo a gente tem a máquina de lavar. E aí a gente calculou exatamente os centímetros, a gente conseguiu aproveitar também com uma gaveta. E além desses detalhes que fazem a diferença, aqui a gente tem todos os metais importados. Então a gente prezou também por fazer todas as instalações, colocar metais diferenciados. Vou mostrar para vocês um detalhe que é super importante. Dentro desse armário, o nosso cliente queria que todas as torneiras e monocomandos fossem aquecidas. Então a gente fez a instalação com materiais que vieram dos Estados Unidos e também do filtro de água. Então aqui a gente precisa desse espaço bem amplo na cozinha para comportar esses equipamentos. Então, aqui onde eu tô agora, a gente optou por fazer pintura da parede e a gente procurou um tom muito similar com o da marcenaria. Ao caminhar da cozinha, a gente tem a entrada do banheiro, que a gente vai mostrar pra vocês, e aí aqui a gente tem uma bancada com duas banquetas para alimentação rápida. Lembrando que a nossa prioridade aqui nesse estúdio era que ele acomodasse 4 pessoas, então era dispensável ter uma mesa para refeições. Para nós já era suficiente ter aqui um espaço para 2 banquetas. E vocês vão notar nos próximos vídeos que esse pedido para acomodar 3, 4 pessoas tem sido cada vez mais frequente, e por isso a gente precisa às vezes fazer algumas escolhas de projeto. Para a parte de revestimento, inicialmente o nosso cliente já veio com a ideia de usar o Pietra Lombarda. Esse é o Off-White, Pietra Lombarda Off-White 90x90, e vocês vão perceber que a gente revestiu o apartamento inteiro com ele, até o banheiro. E aí nós usamos o quartzo branco para justamente ter uma tonalidade diferente. Então vocês vão perceber que o apartamento todo ele se conecta. Então a gente tem cores que se complementam e a nossa premissa foi não ter muitos acabamentos, é realmente manter uma continuidade dos acabamentos que a gente utilizou aqui. Para delimitar os espaços, nós criamos essa sanca. Então a gente fez aqui um forro com essa parte arredondada iluminada. Então, além de delimitar o espaço da cozinha, a gente cria um espaço com iluminação indireta, um pouco mais aconchegante. E aí um ponto que vocês vão notar nos próximos estúdios e que a gente tem dado preferência é para manter a maior parte do estúdio com o pé direito que foi entregue pela construtora, justamente para a gente ter uma sensação de um pé direito mais amplo, de uma sensação mais de amplitude no apartamento inteiro. Depois da cozinha, nós fizemos a integração desse apartamento, então retiramos a porta da sacada e nivelamos o piso.
Justamente no layout, a gente já discutiu a posição dos móveis, a parte de disposição. O que acontece? Como eu comentei com vocês, a gente precisava acomodar 4 pessoas. Então, o nosso cliente fazia muita questão que a gente tivesse um sofá-cama. Aqui nós temos a área de sala, junto com a área do home office. E aí, até para vocês entenderem um pouco como a gente fez a questão de armazenamento. A gente aproveitou essa bancada enorme para fazer o home office, então um home office confortável, com prateleiras de apoio e também aqui um espelho para ter uma visão do corpo inteiro. Para cá nós fizemos algumas gavetas. Nós fizemos 4 gavetas, correspondente ao número de pessoas que vão usar esse apartamento em algum momento. E aqui embaixo nós temos a gaveta para vassouras. Não é a solução que a gente mais gosta de fazer, mas em alguns casos ela acaba sendo a melhor solução. Seguindo aqui para essa outra área, a gente tinha um pilar aqui que nós revestimos, assim como nós fizemos com a viga. E aqui, novamente, estamos setorizando os ambientes. Então, vocês viram a cozinha, viram a sala de estar e agora nós estamos aqui na área do dormitório. O que é importante relembrar e explicar para vocês? Cada projeto a gente faz todo o estudo, aprova com nossos clientes e a gente também precisa seguir aquilo que foi nos pedido. Então a gente tem a integração total do apartamento, mas com a delimitação dos espaços. Nós criamos essa divisória para a sala e para o quarto. Então temos um nicho que é virado para o apoio de quem está aqui no sofá, então tem tomada, interruptor e uma iluminação indireta, para quem estiver aqui consiga carregar um celular, ter um lugar de apoio. E do outro lado do nicho, a gente tem uma arandela e também espaço para apoio para fazer a mesa de cabeceira aqui dessa cama. Alguns itens que são necessários também lembrar. O acesso da cama é uma coisa que a gente discutiu bastante, então a gente tem que subir, aqui por esse L e sair aqui por ele também, porque a gente tem a condensadora que fica obrigatoriamente nessa posição. Para complementar e ornar todo o estúdio, nós colocamos uma cabeceira, no mesmo tom de verde que a gente usou lá na cozinha. Então os ambientes se conversam e se completam também. Aqui vocês vão perceber que nas paredes, onde a gente não tem espelho, marcenaria, nós temos pintura. Então nós optamos por fazer o cimento queimado, também porque tem uma baixa manutenção e o cliente não precisaria se preocupar em trocar papel de parede ou ficar retocando essa pintura. Além disso, a gente tem aqui atrás o envidraçamento de sacada. Nesse caso, o que acontece? Como a gente tem a cama aqui, a gente fez o envidraçamento de sacada padrão, como o condomínio pede, mas a gente sempre soube que a gente não conseguiria abrir essa parte da cama, mas a gente conseguiria abrir essa outra parte. Além disso, como a gente tem um espaço todo integrado, a gente optou por colocar cortinas blackout, além da rolô, que é obrigatória no condomínio, para que esse espaço fique o mais escuro possível durante a estadia. A gente revestiu o aquário do ar-condicionado com a marcenaria e colocamos um tampo de vidro, para ser também um espaço de apoio, poder ter uma bancada aqui para as pessoas utilizarem. Esse lado, vocês perceberam provavelmente que a gente não tem um armário de roupas grande. Então a gente conseguiu encaixar aqui, porque essa parte a gente tinha um pilar e um shaft. Então a gente revestiu com a marcenaria, colocamos 2 arandelas e aqui a gente conseguiu fazer um armário de roupas. Então aqui nós temos uma parte para colocar coisas menores, por exemplo, como uma mochila, 2 gavetas e temos aqui em cima também a parte para colocar cabides. Então aqui a gente já tem alguns cabides e um pequeno maleiro. Nesse caso, como a gente tem aquelas gavetas que eu mostrei para vocês no home office, esse armário atende bem as pessoas que vão utilizar aqui eventualmente. Vindo ainda, continuando explicando um pouco sobre os acabamentos, como eu comentei com vocês, a gente abusou aqui de bons materiais e bons acabamentos. Na televisão, a mesma coisa. Nós colocamos uma lastra de 1,20 por 1,20 da Porto Belo para ter esse fundo mais neutro, mais claro e sem muitas emendas. Então a gente só tem uma emenda ali no centro que fica praticamente escondida com a televisão. A escolha desse estúdio, ela estava muito voltada justamente para que ele fosse um local integrado, mas que ele tivesse ali as divisões dos ambientes e que ele fosse funcional. Então, além de tudo isso que eu mostrei para vocês, a ideia é que a pessoa consiga permear por todo o apartamento, consiga receber um número maior de pessoas e ainda assim seja um lugar aconchegante. Até aproveitando para mostrar, a gente foi escolhendo toda a parte de mobiliários diretamente com o nosso cliente para que eles ornassem. Então, o tecido da cadeira do home office é praticamente
exatamente o mesmo tecido da banqueta, que se complementa com a palhinha para trazer esse toque de um pouco mais de aconchego para esse apartamento. Antes de mostrar o banheiro, eu vou mostrar alguns detalhes legais aqui da parte do home office. A gente tem 2 prateleiras de apoio, então para colocar livros, decoração, com iluminação, também para quem estiver aqui tem uma iluminação bacana. E tem um detalhe importante, percebam que a gente não tá vendo o modem, os equipamentos de TV e internet. O que a gente optou por fazer nesse apartamento? Nós fizemos a passagem da fiação aqui para baixo, então a gente tem o ripado para fazer a troca do calor das máquinas, dos equipamentos. E aí, além disso, aqui é toda a parte de tomada para ligar notebook, computador, e aqui ficou bem discreto, a gente não tem os equipamentos à mostra, que também era muito importante para esse cliente. Nós mantivemos os mesmos acabamentos que nós utilizamos na cozinha. Então temos uma bancada no quartzo branco e revestimos todas as paredes com Pietra Lombarda também. Aqui tem uma solução bem interessante. Nós colocamos um monocomando e seguindo a mesma ideia da cozinha de ter um aquecedor próprio para essa peça. Além disso, nós fizemos esse armário, essa espelheira, que abre com iluminação frontal, justamente para que consigam se maquiar e ter mais espaço de armazenamento. No armário inferior, nós fizemos uma solução diferente para colocar o secador. Então, criamos uma gaveta, onde a gente tem um nicho que você pode usar, colocar o secador e devolver, e armazenar ele aqui. É até melhor para quando o hóspede chegar, ele já saber onde está esse equipamento. Então, por isso a gente criou essa gaveta. Além disso, aqui a gente também tem o aquecimento da torneira. E, para ter um pouco mais de espaço, nós colocamos um gavetão, que serve de apoio. Então, para colocar, deixar toalha, eventualmente deixar produto de limpeza que vai usar aqui no banheiro e até mesmo para o hóspede usar no dia a dia, se a estadia dele for um pouco mais longa. Um detalhe diferente é que aqui nós temos esse toalheiro, ele também veio de fora, então justamente pensando em acomodar mais pessoas. Vindo para a área do box, nós optamos por fazer um box de 3 folhas, justamente para ter um melhor acesso ao box. Então a gente tem uma passagem bem mais confortável do que geralmente ficaria se a gente tivesse um box com 2 folhas de correr. Além disso, a gente fez um nicho um pouco mais alto do que um convencional, justamente para poder colocar potes maiores, com iluminação indireta, para deixar o banheiro bem aconchegante. Se você tem dúvidas sobre os acabamentos desse apartamento, nós vamos deixar ele na descrição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima terça-feira às 19 horas.